Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou tratar de algumas possibilidades e rumores que começam a aumentar de que Bolsonaro pode desistir de tentar a reeleição, tentar uma vaga ao Senado, e isso pode incluir uma proteção ao Carluxo. Vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda o joinha pra cima, se não gostou, joinha pra baixo, comenta aqui embaixo um boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, enfim, tudo isso fortalece esse nosso trabalho aqui, assim como compartilhar no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, enfim. Vamos lá então aqui trazer algumas questões, porque o professor Villa, nesse dia 28 de janeiro, postou um texto no UOL, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhá-lo na íntegra, e eu vou trazer aqui o ponto que ele trata ali que pode mudar o cenário das eleições deste ano, que é, como eu disse aqui na abertura, Bolsonaro desistindo para tentar salvar Carluxo da cadeia e, claro, tentar se salvar também. Disse o professor Villa o seguinte: o vereador, que é o Carlos Bolsonaro, vereador lá na cidade do Rio de Janeiro, está numa sinuca de bico. Não tem foro privilegiado. Poderia obtê-lo sendo candidato a deputado federal, mas a legislação proíbe. Sim, porque Bolsonaro, se ele tentar a reeleição, os seus parentes que estão na política, eles podem tentar, enfim, no máximo, a reeleição naquilo que eles já são eleitos, né? Então, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, ele não pode tentar uma vaga ao Senado, ele pode continuar como deputado federal, assim como o Carluxo tentou ali e continuou sendo vereador, né, nas eleições de 2020, mesmo tendo uma votação bem menor do que ele teve em 2016, mas, né, tem uma saída para o Carluxo ser deputado federal agora em 2022, que é o Jair Bolsonaro, vai destacar aqui o professor Villa, renunciar à presidência da República. Neste caso, não haveria nenhum obstáculo legal, porque se Bolsonaro renuncia, aí todo mundo da família fica livre para tentar voos maiores. E ainda, vai dizer o professor, Bolsonaro poderia até se candidatar, por exemplo, ao Senado pelo Rio de Janeiro, garantindo foro privilegiado para si. As hipóteses apresentadas não são malucas, muito pelo contrário, diz o professor. Bolsonaro sabe que Carlos corre perigo de prisão. Cometeu inúmeros crimes chefiando a quadrilha do gabinete do ódio. O embate com o ministro Alexandre de Moraes é apenas um teste ocorrido ontem no dia 28. Um ensaio, nada mais que isso, mas prenuncia que poderemos ter surpresas, inclusive no campo eleitoral. Então, meus amigos, nessa hipótese aqui, Bolsonaro salva o Carluxo, que passa a ter foro privilegiado, e eu acredito que ele seria eleito deputado por lá com facilidade, já que o Eduardo, seu irmão, foi eleito pelo estado de São Paulo, e aí ele tentaria também, Bolsonaro, salvar a si próprio, né? Enfim, vale lembrar que as pesquisas neste momento são terríveis, a situação na economia que poderia melhorar o cenário para o Bolsonaro não é nada boa, e a previsão para esse ano é de um crescimento de 0,5 ponto percentual, podendo ser até menor que isso, ou seja, a economia que melhora ou piora muito a situação de um presidente que está sentado na cadeira da presidência, para Bolsonaro é totalmente desfavorável. Então a chance dele se recuperar e vencer essas eleições é muito pequena. Poderia fazer então com que Bolsonaro tentasse uma saída mais confortável até para ele mesmo. Mas voltando aqui um pouco para a questão do Carlos, né? Vale lembrar que Bolsonaro ele atua na presidência o tempo todo também para proteger a família, porque ele sabe, se alguém da família cair, a chance da família toda também cair e ir para a cadeia é muito grande. E os filhos dele, assim como o próprio Bolsonaro, ex-esposas, estão muito enrolados com a justiça e a coisa pode se complicar se ficarem sem mandato ou, no caso aqui do Carlos, ficar aí continuando como vereador exposto sem o foro privilegiado. Aí alguém pode pensar, William, mas Bolsonaro renunciando em abril, as eleições em outubro, tomando posse só lá em janeiro, Bolsonaro ficaria 8 meses exposto, podendo também ir para a cadeia sem o foro. Sim, só que aqui a gente tem que considerar algumas questões, como muitos apontam aí, eventuais acordos de bastidores, do tipo, Bolsonaro sai da jogada, Mourão assume, tenta colocar panos quentes, articula nos bastidores, como se fosse uma saída mediana, em que Bolsonaro deixaria de representar um risco, né, nas eleições, como muitos apontam, e ao mesmo tempo, né, as instituições fariam vista grossa para os seus erros e
aguardariam ver se ele de fato foi eleito, porque também não existe garantia de que ele, tentando o Senado pelo Rio de Janeiro, que ele seria eleito. Ele tem chance também de perder, e lá na frente, caso ele perca, aí de fato a coisa vai para cima dele com força, e mesmo que ele se eleja, o foro, né, faz com que os seus processos fiquem lá no STF, mas também não é garantia de impunidade futura. E qual a desculpa Bolsonaro poderia arrumar para desistir? Porque ele não vai dizer, olha, eu estou renunciando para proteger meu filho e dar a ele a chance de ser eleito deputado federal. Claro que não. Ele pode dizer, por exemplo, que não confia nas urnas. Ele vive dizendo isso, né, nas lives. Ele deu uma recuada há um tempo atrás, parou de falar, mas já está voltando com esse assunto. Ele pode dizer que o sistema é isso, que o sistema é aquilo e que ele é um antissistema, o que é uma grande mentira, que enganou muita gente em 2018. Bolsonaro agora é um rendido do sistema. Enfim, o seu governo, né, é um querido do sistema financeiro, por exemplo, que é quem, enfim, tem lucrado bastante, não só com o governo dele, é bom dizer, mas também com os governos do PT. E também pode alegar problemas de saúde. Então, motivos para Bolsonaro fazer uma saída honrosa para ele não faltam. E eu vou trazer para vocês um outro cenário, né, que o pesquisador de organizações, sociedade civil e políticas públicas, Mário Aquino Alves, publicou lá no seu Twitter um fio que ele próprio chamou de exercício de planejamento de cenário. E nesse cenário, Flávio Bolsonaro, enfim, num caso de recuo do Jair, né, para tentar de fato o Senado, o Flávio, que é o filho que tem mandato até 2026, portanto, foro privilegiado também, ele assumiria, enfim, a condição de candidato à presidência da República. Alguém pode dizer, William, mas é loucura, o Flávio é o mais enrolado da família, as chances dele ser eleito seriam menores do que a do Jair, pai. Concordo plenamente, só que tem um ponto. Como o Flávio já tem, enfim, mandato garantido por mais 4 anos, para ele ganhar ou perder, tanto faz. E ele poderia, enfim, apresentando-se nas eleições, mesmo saindo dela derrotado, tentar manter a base de eleitores radicais unida em torno do seu nome. Então, isso impediria uma fragmentação desse eleitor que tem sido bastante fiel, e muitos apontam que mesmo esses 24% que Bolsonaro apareceu na IPESP agora, está inflado porque é Lula que lidera. Mas que na hora do vamos ver, muita gente aposta que Bolsonaro pode cair para algo entre 10% e 15%, que, baseado em outros levantamentos dentro dessas pesquisas, do tipo quando se pergunta sobre vacina, ou quando avalia ali o governo como ótimo, muitos dizem então que o eleitorado mais fiel gira em torno de 10% a 15%. Eles tentariam manter esse percentual agrupado, já pensando em 2026. E aqui tem um ponto que pode preocupar alguns petistas, porque se, né, tudo aqui na questão da hipótese, Bolsonaro desistir, como que vai ficar a narrativa de alguns progressistas, enfim, que neste momento dizem, não é hora de criticar o PT, nosso inimigo é Bolsonaro. Alguns usam uma expressão forte, temos que varrer Bolsonaro. E se Bolsonaro se varrer? E se ele se retirar dessas eleições? Como vai ficar essa narrativa? E vale lembrar que Bolsonaro, neste momento, nas pesquisas sérias, ele aparece perdendo para todos os candidatos. Perde para o Lula, perde para o Ciro, para o Moro e para o Dória. Mas mesmo assim, a narrativa do inimigo Bolsonaro e a rendição para não se debater projeto de país e nem mesmo avaliar os erros que o PT cometeu, e que dá sinais que pode repetir esses mesmos erros se Lula for eleito. Aí essa narrativa agora continua, mas será que ela vai se sustentar? Mesmo que Bolsonaro confirme sua candidatura, mas se ele continuar mostrando fragilidade e perdendo cada vez mais apoio, essa justificativa do PT, enfim, para votar no Lula agora, ignorando os erros do passado, pode realmente cair por terra. Quando eu vejo petistas, não podemos generalizar, falando nessa coisa do Bolsonaro inimigo, eu lembro sempre, e a gente tem que insistir nisso, Lula não se moveu para tirá-lo da presidência através do impeachment. Ele não assinou nenhum pedido, que seria simbólico, né? O presidente que governou esse país 8 anos, elegeu a sua sucessora, lidera as pesquisas nesse momento. Se ele assina um pedido, isso teria uma ampla repercussão. Mas não, Lula não assinou, não foi e não convocou para os protestos pelo Fora Bolsonaro. Não se articulou nos bastidores, no mundo da política, como Lula adora fazer, para tentar fazer essa mobilização em prol do impeachment. Mas todo mundo sabe que para o Lula, politicamente falando, Bolsonaro ali sangrando e sangrando o país junto é um bom negócio, repito, do ponto de vista eleitoral.
que é o grande foco e a grande preocupação do Lula e do PT. Lula que fala numa volta ao passado e que é preciso união para derrotar Bolsonaro. Bolsonaro que fala que se ele perder, né, vai voltar o PT. Ou seja, aí tem gente agora votando no Lula para derrotar Bolsonaro e gente votando no Bolsonaro para o Lula não voltar. Aí, se um sai, né, como é que o outro ficará nessa história? Perderá o seu principal discurso. Então, ou a gente aproveita 2022 para mudar esse país, ou o fundo do poço, com esse discurso só baseado na rejeição de um ou de outro, só nesse discurso de ódio contra esse ou contra aquele, isso pode complicar a situação dessa nação que já vem aí estagnada há 10 anos na economia, mas com crescimento muito pequeno nos últimos 30. E eu insisto, a gente não precisa votar no ruim por conta do pior, é necessário votar no melhor e nós temos opção. E eu tenho acompanhado muito de perto os principais candidatos, né? Por exemplo, Lula, Bolsonaro, Ciro, Moro e Dória. E eu digo com toda clareza e com toda certeza que de todos os que eu tenho assistido, o único que tem feito um debate baseado em propostas, ideias para o futuro e insistido na mudança do modelo econômico e de governança é o Ciro Gomes. Você pode olhar para um ponto ou outro e discordar, faz parte. Você pode criticar. Ah, mas o Ciro teve uma vez que ele falou isso, que ele falou aquilo. Ok, mas não dá para negar que ele tem feito o debate em torno daquilo que o Brasil precisa prestar atenção, observar, porque a partir desse tipo de debate que a gente vai gerar emprego, a gente vai gerar renda, a gente vai ter capacidade de investir em segurança, na saúde, na educação. E é isso que o povo precisa. Independente se é de esquerda, de direita, se é centro, o povo quer serviço público de qualidade. E para isso tem que ter dinheiro, tem que mostrar de onde ele vem, enfim, e isso o Ciro tem feito nas entrevistas, lives e também no livro que ele escreveu. Então a gente tem que aguardar, são 8 meses e meio, né, para a gente tentar mudar essa realidade que se apresenta neste momento e do primeiro turno para o segundo turno, mais 4 semanas, enfim, para o Brasil aí sim, fazer um debate ainda mais qualificado. Na minha opinião, se tivermos lá, por exemplo, Lula, que eu acho que tem uma vaga garantida, e também Ciro Gomes, que é quem tenta neste momento, já alcançou Sérgio Moro na pesquisa IPESP, que tenta neste momento tirar Bolsonaro do segundo turno, se Bolsonaro de fato for candidato. Se não for, meus amigos, aí a história muda completamente e eu acho que teremos uma eleição ainda melhor neste ano. Então é isso, meus amigos, eu vou deixar vários links para vocês aqui embaixo. Quem puder se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo vai nos ajudar bastante aqui. Valeu e até o próximo.